Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa conexão que é ao mesmo tempo antiga e super atual, a relação entre substâncias psicoativas e as experiências espirituais. E para começar, vamos com uma pergunta que, olha, atravessa milênios e muitas, mas muitas culturas. Por que será que certas plantas, desde sempre, são vistas como sagradas, quase como portais para um tipo de conhecimento divino? Para a gente começar a entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 1955. Foi quando um pesquisador chamado Gordon Wasson começou a investigar o que parecia ser uma tradição mundial de uso de plantas psicoativas em rituais. E o trabalho do Wasson foi incrível porque ele conectou os pontos. Ele viu um fio condutor que ligava culturas super distantes umas das outras, do México à Sibéria, da Índia à América Central. E para descrever o que essas plantas causavam, ele usou a palavra que era o padrão científico da época: alucinógeno. Só que aí, essa palavra alucinógeno começou a gerar uma baita discussão. Usar esse termo revelou um conflito bem profundo sobre como a gente deveria enxergar essas experiências. O problema do termo alucinógeno é que ele já vem com uma carga meio negativa, né? Ele vem da palavra alucinação, que só como erro, engano, até loucura. A crítica era que essa palavra focava só na mudança de percepção e ignorava totalmente os efeitos emocionais e intelectuais que as pessoas relatavam. Foi aí que o próprio Wasson, anos depois, pensou: peraí, a gente precisa de uma palavra melhor para isso. E ele sugeriu um novo termo, enteógeno. Vem do grego antigo e significa basicamente aquilo que gera o divino dentro da gente. E essa tabela aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, alucinógeno, que foca na ideia de erro, de loucura, com uma visão clínica quase pejorativa. Do outro, enteógeno, que aponta para a inspiração, para a espiritualidade, uma visão muito mais cultural e de respeito. A perspectiva muda da água para o vinho. E essa nova forma de entender as coisas não ficou só na teoria, não. Ela deu um gás para uma onda de pesquisas no século XX, principalmente ali na famosa contracultura dos anos 60. Essa linha do tempo mostra bem como tudo aconteceu muito rápido. Começa com o Wasson, lá em 55, e em poucos anos a coisa esquenta e chega no famoso e super polêmico Projeto Psilocibina de Harvard. O líder desse projeto era o psicólogo Timothy Leary. O que ele e a equipe dele queriam fazer era, basicamente, mapear de um jeito científico o potencial dessas substâncias, não só na criatividade, mas também nessas dimensões espirituais da consciência. E aqui está o pulo do gato do trabalho do Leary. Ele percebeu que a experiência não dependia só da química da substância, dependia, e muito, no que ele chamou de set and setting. Ou seja, set é o seu estado interno, sua mentalidade, suas intenções, e setting é o ambiente externo, o lugar, as pessoas. A combinação dos dois é que moldava a experiência. E o mais curioso disso tudo é que essa conclusão, que parecia super moderna para a psicologia da época, na verdade ecoava a um conhecimento que culturas indígenas já tinham há séculos. Quando os antropólogos iam para a Amazônia e perguntavam para os xamãs: "Nossa, como vocês sabem tanto sobre as propriedades de cada planta?", a resposta era sempre a mesma e era surpreendente. Foram as próprias plantas que nos ensinaram. E essa ideia deu origem a um conceito super importante, desenvolvido pelo antropólogo Luiz Eduardo Luna, o conceito de plantas mestras ou plantas professoras. A crença de que certas plantas têm espíritos sábios que podem, literalmente, ensinar quem as consome. E essa citação do Luna resume tudo de forma brilhante. A ayahuasca, nesse contexto, não é vista como uma droga, mas sim como uma porta de entrada. Uma ferramenta que permite um acesso a um conhecimento cada vez maior sobre o mundo. E olha, essa sabedoria toda não ficou só no passado, registrada em livros de antropologia. Ela está viva, pulsando no coração de religiões que existem e são praticadas hoje em dia. Aqui no Brasil, principalmente, essa tal porta para o conhecimento não só se abriu, como deu origem a movimentos religiosos super organizados e estruturados que misturam esses saberes ancestrais com outras crenças. É daí que surgem as chamadas religiões ayahuasqueiras. A gente tem como principais exemplos o Santo Daime, a Barquinha, a União do Vegetal. Todas elas usam a bebida, a ayahuasca, como um sacramento central, mas cada uma desenvolveu seus próprios rituais, seus hinos e toda uma doutrina muito particular. Se a gente pegar o Santo Daime, por exemplo, a doutrina deles é bem clara sobre isso. A ideia de um resgate crístico pela via enteógena significa exatamente isso.
A bebida, que eles chamam de daime, é vista como o próprio caminho, o veículo para uma conexão direta com o sagrado. Tudo dentro de um contexto cristão. É um conhecimento revelado. Então, essa jornada toda que sai da palavra alucinógeno para chegar em enteógeno, que vai do ritual xamânico, passa pela ciência dos anos 60 e chega nas religiões brasileiras, tudo isso deixa a gente com uma questão bem provocadora, né? Afinal, o que realmente muda quando a ciência e a espiritualidade se encontram nesse terreno tão fascinante da consciência humana?